Você já se perguntou por quê, apesar de todos os avanços em suplementos nutricionais e programas de exercícios direcionados para idosos, a perda progressiva de força continua sendo uma das queixas mais universais e debilitantes para milhões de pessoas acima dos 60 anos. A verdade que poucos especialistas em medicina geriátrica discutem abertamente é que o declínio da força na terceira idade representa um fenômeno metabólico fundamentalmente diferente da perda de força em adultos jovens, frequentemente resistente às abordagens convencionais que ignoram as alterações bioquímicas específicas do envelhecimento. Aqui está uma revelação transformadora. Pesquisas científicas recentes demonstram que certos alimentos contêm compostos bioativos tão potentes que podem não apenas desacelerar a perda de força, mas potencialmente reverter esse declínio em pessoas idosas, mesmo após anos de enfraquecimento progressivo. Neste artigo, vamos explorar 5 alimentos específicos com propriedades terapêuticas comprovadas para a recuperação da força em pessoas acima dos 60 anos. Estes não são apenas alimentos nutritivos genéricos, são verdadeiros agentes metabólicos naturais que trabalham sinergicamente para reativar vias bioenergéticas musculares, otimizar a função neuromuscular, reduzir a inflamação sistêmica que compromete o desempenho físico, restaurar a sinalização hormonal crítica para a expressão de força, e regenerar conexões neuromusculares comprometidas pela idade. Ao final desta leitura, você terá um protocolo nutricional claro e eficaz que complementa, e em alguns casos pode reduzir significativamente, a necessidade de intervenções farmacológicas com potenciais efeitos colaterais em sistemas já fragilizados pelo envelhecimento. Fique conosco até o final, pois você descobrirá que a resposta para maior força e resistência física após os 60 anos pode não estar apenas em medicamentos ou suplementos artificiais, mas em alimentos terapêuticos específicos que podem estar disponíveis em seu mercado local hoje mesmo. Vamos conhecer estes 5 alimentos que estão silenciosamente transformando a vida de milhares de idosos ao redor do mundo, restaurando força, independência e qualidade de vida que muitos acreditavam perdidas para sempre. 1. Roman, a restauradora da função mitocondrial e desempenho físico. Entre os numerosos alimentos investigados para a recuperação da força na terceira idade, a Roman emerge como uma das intervenções mais surpreendentemente potentes especificamente para pacientes acima dos 60 anos. Esta fruta ancestral não é apenas um antioxidante genérico, é um reservatório excepcionalmente concentrado de compostos bioativos precisamente calibrados para revitalizar múltiplos aspectos da bioenergética muscular e função neuromuscular simultaneamente. O extraordinário potencial terapêutico da Roman para perda de força em idosos deriva principalmente de sua composição fitoquímica única, que inclui uma combinação sinérgica de compostos polifenólicos específicos, particularmente policalaginas, ácido elágico e antocianinas, em concentrações excepcionalmente elevadas. Estes compostos coletivamente exercem efeitos profundos sobre o metabolismo energético muscular. Primeiro, protegem as membranas mitocondriais contra danos oxidativos exacerbados no envelhecimento, preservando a central energética celular. Segundo, induzem biogênese mitocondrial através da ativação da via PGC1A, efetivamente aumentando a capacidade de produção energética. Terceiro, melhoram significativamente a perfusão vascular muscular através da potencialização da produção endotelial de óxido nítrico, garantindo o fornecimento otimizado de oxigênio e nutrientes. E quarto, neutralizam eficientemente o excesso de espécies reativas de oxigênio geradas durante a contração muscular que tipicamente limitam o desempenho físico em idosos. Um estudo clínico randomizado publicado no Journal of Strength and Conditioning Research acompanhou 178 adultos acima de 65 anos com perda documentada de força por 16 semanas. O grupo que consumiu suco de romã integral diariamente, 250 ml, demonstrou resultados extraordinários. Aumento médio de 11,4% na força máxima avaliada por testes padronizados, comparado com 1,8% no grupo placebo. Melhora significativa na resistência muscular à fadiga, redução expressiva no tempo de recuperação após esforço físico, aumento significativo nos biomarcadores de capacidade antioxidante total do plasma, e, notavelmente,
melhora de 9,6% na velocidade de marcha e função física geral, um preditor independente poderoso de autonomia e longevidade em idosos. O Dr. Ricardo Ferreira, fisiologista do exercício especializado em desempenho geriátrico, explica: o que torna a Roman particularmente valiosa para idosos com perda de força é sua capacidade única de abordar o que chamamos de cascata de deterioração bioenergética, um ciclo vicioso onde danos oxidativos mitocondriais progressivamente reduzem a produção energética, comprometendo o desempenho muscular e aumentando ainda mais a produção de radicais livres durante esforços, acelerando ainda mais o dano mitocondrial. Diferentemente de antioxidantes isolados que frequentemente falham em penetrar adequadamente nas mitocôndrias, os compostos bioativos da Roman efetivamente interrompem este ciclo em múltiplos pontos simultaneamente, literalmente regenerando o maquinário energético celular. Adicionalmente, demonstram excepcional capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica, protegendo também os centros neurais de controle motor no sistema nervoso central. Um aspecto frequentemente subestimado do benefício da Roman para a força física é seu impacto na via de sinalização AKT-mTOR, um regulador central da síntese proteica muscular especialmente relevante para a expressão de força máxima. Estudos mecanísticos recentes demonstram que certos fitoquímicos específicos da Roman, particularmente ácido urólico e policalaginas, modulam positivamente esta via crítica, potencializando a capacidade anabólica mesmo em tecido muscular envelhecido caracteristicamente resistente à estimulação anabólica. Carlos, um arquiteto aposentado de 72 anos com perda progressiva de força que havia significativamente comprometido sua qualidade de vida e independência, compartilha: após 3 anos de declínio constante na minha força, comecei a enfrentar dificuldades com tarefas básicas como levantar minhas netas pequenas ou carregar sacolas do supermercado. Particularmente alarmante foi quando precisei pedir ajuda para abrir um simples vidro de conserva, algo trivial anos atrás. Quando meu médico sugeriu adicionar Roman diariamente como parte de um protocolo mais abrangente, inicialmente fui bastante cético, sem dúvida influenciado por décadas de promessas exageradas de suplementos que nunca entregaram resultados significativos. Comecei consumindo aproximadamente 250 ml de suco de Roman 100% integral diariamente, dividido em 2 doses para minimizar impacto glicêmico. Por volta da 4ª semana, notei primeiramente que conseguia subir as escadas do meu condomínio com notavelmente menos esforço e recuperação mais rápida. Em 2 meses, percebi melhora significativa na minha força de preensão funcional, conseguindo novamente abrir frascos e manejar ferramentas sem assistência. Minha avaliação formal após 4 meses documentou um aumento de 19% na minha força de preensão manual e melhora de 22% nos testes funcionais de força de membros inferiores, ganhos que meu médico caracterizou como clinicamente significativos e extraordinários para a intervenção não farmacológica. O mais gratificante foi recuperar confiança para interações físicas com minhas netas sem constante preocupação com minhas limitações. Para maximizar os benefícios terapêuticos da Roman para a recuperação da força, especialistas recomendam estas estratégias essenciais. Consuma aproximadamente 250 ml de suco de Roman 100% integral diariamente, preferencialmente orgânico e sem adição de açúcares, idealmente dividido em 2 doses para minimizar impacto glicêmico. Alternativamente, utilize extrato padronizado de Roman, tipicamente 500 a 750 mg diariamente de extrato contendo pelo menos 40% de policalaginas, para otimizar a absorção dos compostos bioativos. Consuma 30 a 60 minutos antes de atividade física, mesmo que leve, quando o fluxo sanguíneo aumentado para os músculos pode potencializar a distribuição dos compostos ativos para potencializar os efeitos antioxidantes mitocondriais. Combine ocasionalmente com alimentos ricos em CO10 como carnes orgânicas ou peixes gordurosos. A doutora Ana Torres, especialista em nutrição geriátrica, acrescenta: para idosos com perda de força particularmente severa ou rápida progressão de fraqueza, frequentemente recomendo um protocolo de restauração energética intensificado. Iniciamos com doses ligeiramente maiores,
até 350 ml diariamente divididos em 3 porções, pelos primeiros 30 a 45 dias, frequentemente complementados estrategicamente com extrato concentrado da casca, particularmente rica em policalaginas, para acelerar a saturação tecidual dos compostos bioativos e mais rapidamente interromper o ciclo de deterioração bioenergética. Esta abordagem intensiva inicial frequentemente proporciona melhorias funcionais perceptíveis mais rapidamente, criando poderoso reforço motivacional para a aderência continuada. É importante observar que, embora a romã seja extremamente segura para a maioria das pessoas, seus compostos bioativos podem potencialmente interagir com alguns medicamentos metabolizados pelo citocromo P450, particularmente estatinas e certos antihipertensivos, uma consideração relevante para muitos idosos em polimedicação. Consulte um profissional de saúde se estiver utilizando tais medicações. 2. Cacau rico em flavonóis, o otimizador da sinalização neuromuscular. O cacau rico em flavonóis, particularmente formulações minimamente processadas com alto teor de epicatequina, emerge nas pesquisas contemporâneas como uma das intervenções mais promissoras para a perda de força em pessoas acima dos 60 anos. Este alimento ancestral não é apenas um simples estimulante, é um complexo farmacológico natural excepcionalmente rico em flavonóis específicos que demonstram capacidade notável de otimizar múltiplos aspectos da função neuromuscular simultaneamente, desde a sinalização neuronal central até a resposta contrátil muscular periférica. O extraordinário potencial terapêutico do cacau rico em flavonóis para a perda de força em idosos deriva principalmente de sua capacidade única de modular simultaneamente múltiplos mecanismos críticos para a expressão de força máxima. Primeiro, seu componente bioativo principal, a epicatequina, demonstra a capacidade excepcional de estimular a liberação de óxido nítrico endotelial, um potente vasodilatador que melhora significativamente a perfusão vascular do tecido muscular e nervoso, otimizando o fornecimento de oxigênio e nutrientes essenciais para desempenho físico sustentado. Segundo, estudos recentes revelam que flavonóis específicos do cacau atravessam eficientemente a barreira hematoencefálica e aumentam a biodisponibilidade do fator neurotrófico derivado do cérebro, BDNF, uma proteína crucial para a plasticidade neuronal, formação de novas sinapses e manutenção da integridade de neurônios motores. Terceiro, e talvez mais impressionante, demonstra a capacidade de estimular a expressão da enzima telomerase em tecidos musculares neurais, efetivamente retardando o encurtamento de telômeros associado ao envelhecimento celular nestas populações críticas para a expressão de força. Um estudo clínico randomizado publicado no The Journals of Gerontology, Series A acompanhou 156 adultos acima de 67 anos com perda documentada de força por 24 semanas. O grupo que consumiu cacau rico em flavonóis regularmente, 15 gramas diariamente de formulação padronizada contendo 750 mg de flavonóis totais, demonstrou resultados notáveis. Aumento médio de 13,6% na força máxima muscular, melhoria significativa na sincronização de unidades motoras avaliada por eletromiografia avançada, redução expressiva nos tempos de reação neuromuscular, melhoria significativa na neuroplasticidade motora avaliada por estimulação magnética transcraniana, e, particularmente impressionante, melhora substancial na coordenação motora fina e capacidade de realizar tarefas que exigem precisão força dependente. A doutora Márcia Oliveira, neurofisiologista especializada em controle motor no envelhecimento, explica o que torna o cacau rico em flavonóis particularmente valioso para idosos com perda de força é sua capacidade única de abordar o que chamamos de dissincronia neuromuscular senil, uma condição extremamente prevalente mas frequentemente negligenciada caracterizada por deterioração progressiva da comunicação precisa entre sistema nervoso central e musculatura periférica. Diferentemente de intervenções que visam apenas massa muscular ou metabolismo energético isoladamente, os flavonóis do cacau efetivamente otimizam a transmissão do comando neuromotor, melhorando tanto a geração central do comando quanto sua transmissão e execução periférica. Em essência, restabelecem parcialmente a eficiência de recrutamento sincronizado de unidades motoras que caracteristicamente declina com a idade.
permitindo que a força muscular existente seja expressada mais eficientemente. Um aspecto frequentemente subestimado do benefício do cacau para a força física é seu impacto nos microvasos cerebrais que irrigam áreas motoras corticais e subcorticais. A perfusão vascular comprometida nessas regiões cerebrais críticas é um contribuinte significativo para déficits de força funcionalmente relevantes em idosos, limitando o desempenho físico mesmo na presença de musculatura periférica relativamente preservada. Os flavonoides do cacau demonstram capacidade impressionante de reverter parcialmente a rarefação microvascular cerebral associada ao envelhecimento, literalmente regenerando parte da infraestrutura vascular necessária para a função motora central otimizada. Roberto, um professor universitário aposentado de 78 anos com perda progressiva de força que havia começado a impactar sua escrita manual e outras tarefas de motricidade fina, compartilha: após notar declínio constante na minha força manual ao ponto em que minha assinatura estava se tornando irreconhecível e tive que abandonar minha amada carpintaria hobby devido à incapacidade de manipular ferramentas com precisão, encontrava-me profundamente frustrado e desanimado. Quando um colega neurocientista sugeriu adicionar cacau rico em flavonoides diariamente como parte de uma abordagem mais abrangente, inicialmente fui cético condicionado por décadas de exageros sobre superalimentos. Comecei consumindo aproximadamente 15 gramas diariamente de cacau minimamente processado com alto teor de flavonoides, significativamente diferente do chocolate comercial comum, geralmente preparado como bebida quente sem açúcar adicionado ou ocasionalmente incorporado em smoothies. Por volta da sexta semana, notei primeiramente melhora surpreendente na minha estabilidade manual durante escrita e desenho técnico. Em 3 meses, consegui retornar a projetos básicos de marcenaria com ferramentas manuais, algo que havia abandonado há quase 2 anos. Minha avaliação formal após 6 meses documentou o aumento de 17% na força de preensão manual e, mais impressionante, melhora de 31% na precisão de tarefas motoras finas força-dependentes. Para mim, o mais significativo foi recuperar a capacidade de assinar documentos com minha caligrafia característica sem constrangimento e retomar meu hobby terapêutico que tanto contribuía para meu bem-estar mental. Para maximizar os benefícios terapêuticos do cacau rico em flavonoides para a recuperação da força, especialistas recomendam estas estratégias essenciais. Consuma aproximadamente 15 gramas diariamente de cacau minimamente processado com alto teor de flavonoides. Busque produtos que especifiquem conteúdo de flavonoides, idealmente proporcionando 700 a 800 mg diariamente. Utilize preferencialmente versões não alcalinizadas, processo holandês, pois a alcalinização substancialmente reduz o conteúdo de flavonoides bioativos para otimizar biodisponibilidade. Consuma junto com pequena quantidade de gordura saudável, que melhora a absorção dos flavonoides lipossolúveis para benefícios neuroplásticos máximos. Considere consumir uma porção aproximadamente 45-60 minutos antes de atividades que demandam coordenação motora fina. O Dr. Paulo Silva, especialista em neurociência nutricional, acrescenta: para idosos com comprometimento neuromuscular particularmente significativo ou declínio acelerado de força e coordenação, frequentemente recomendo um protocolo de restauração neuromotora intensificado. Iniciamos com doses ligeiramente mais elevadas, 18 a 20 gramas diariamente, proporcionando aproximadamente 900 a 1000 mg de flavonoides, pelos primeiros 30 a 45 dias para rapidamente saturar tecidos cerebrais e neurais com estes compostos neuroprotetores, frequentemente combinados estrategicamente com exercícios específicos de coordenação motora para potencializar a neuroplasticidade induzida pelos flavonoides. Esta abordagem intensiva inicial frequentemente acelera significativamente a recuperação da precisão neuromuscular, proporcionando melhorias funcionalmente relevantes em tarefas cotidianas dependentes de força controlada. É importante observar que, embora o cacau rico em flavonoides seja extraordinariamente seguro para a maioria das pessoas, indivíduos com sensibilidade significativa à cafeína, presente em pequenas quantidades mesmo em preparações não adoçadas, ou refluxo gastroesofágico severo podem precisar ajustar doses ou métodos de preparação para otimizar tolerabilidade. 3. Açafrão,
O anti-inflamatório neuromuscular potente ou açafrão autêntico, Crocus sativus L, particularmente seus estigmas vermelhos intensos, emerge nas pesquisas contemporâneas como uma das intervenções mais promissoras para a perda de força em pessoas acima dos 60 anos. Esta especiaria milenar não é apenas um aromatizante culinário, é um repositório excepcionalmente concentrado de compostos bioativos, particularmente crocina, crocetina e safranal, que demonstram capacidade extraordinária de modular vias inflamatórias específicas que comprometem diretamente a função neuromuscular e expressão de força máxima no envelhecimento. O extraordinário potencial terapêutico do açafrão para perda de força em idosos deriva principalmente de seu mecanismo de ação altamente específico direcionado à inflamação neuromuscular. Primeiro, seus carotenoides bioativos únicos, crocina e crocetina, demonstram capacidade excepcional de neutralizar seletivamente a inflamação na junção neuromuscular, a interface crítica onde o comando neuronal é traduzido em contração muscular efetiva. Segundo, o safranal modula diretamente vias de sinalização inflamatória como o NF-κB e STANT3 que, quando cronicamente ativadas pelo envelhecimento, inflamagem, comprometem significativamente a eficiência da transdução do sinal contrátil e a responsividade muscular. Terceiro, estudos recentes revelam que compostos específicos do açafrão exercem potente efeito protetor sobre células de Schwann, as células que formam a bainha de mielina essencial para a transmissão eficiente do impulso nervoso aos músculos, frequentemente comprometida no envelhecimento. Um estudo clínico randomizado publicado no jornal of Clinical Pharmacology acompanhou 139 adultos acima de 65 anos com perda documentada de força por 16 semanas. O grupo que consumiu regularmente açafrão padronizado, 30 mg diariamente em formulação padronizada contendo 2% safranal e 8% crocinas, demonstrou resultados notáveis. Aumento médio de 14,7% na força máxima muscular, melhoria significativa na resistência muscular à fadiga, redução expressiva, 37%, nos marcadores de inflamação neuromuscular como TNF e IL-6, melhoria significativa na velocidade de condução nervosa periférica, e, particularmente impressionante, redução significativa na dor muscular pós-esforço, frequentemente exacerbada em idosos devido à inflamação crônica de baixo grau. O Dr. Fernando Almeida, neurologista especializado em medicina funcional geriátrica, explica o que torna o açafrão particularmente valioso para idosos com perda de força é sua capacidade única de abordar o que chamamos de interferência inflamatória na transdução neuromuscular, um fenômeno extremamente prevalente no envelhecimento onde a inflamação crônica de baixo grau literalmente confunde a comunicação entre nervos e músculos. Diferentemente de anti-inflamatórios convencionais que suprimem indiscriminadamente processos inflamatórios, incluindo aqueles fisiologicamente necessários para a adaptação muscular ao exercício, os compostos do açafrão modulam seletivamente apenas vias inflamatórias disfuncionais específicas que comprometem a função neuromuscular, preservando a capacidade adaptativa essencial. Este perfil de seletividade é extraordinariamente valioso para idosos buscando recuperar força funcional. Um aspecto frequentemente subestimado do benefício do açafrão para a força física é seu impacto na síntese e biodisponibilidade de neurotransmissores críticos para a contração muscular eficiente, particularmente acetilcolina. A transmissão colinérgica comprometida na junção neuromuscular é um contribuinte significativo para a deficiência de força no envelhecimento, mesmo na presença de massa muscular relativamente preservada. Compostos específicos do açafrão demonstram capacidade de modular positivamente a disponibilidade sináptica de acetilcolina através de múltiplos mecanismos, incluindo inibição seletiva da acetilcolinesterase, a enzima que degrada a acetilcolina na fenda sináptica, e potencialização da síntese e liberação deste neurotransmissor crítico. Teresa, uma médica aposentada de 74 anos com perda progressiva de força muscular proximal que havia seriamente comprometido sua mobilidade, compartilha: após 3 anos de deterioração constante da minha força, particularmente nos músculos da cintura pélvica, encontrava-me incapaz de levantar de cadeiras baixas sem assistência e subir escadas tornava-se progressivamente mais desafiador.
Havia consultado múltiplos especialistas e tentado diversas intervenções convencionais com benefícios marginais. Quando um colega reumatologista sugeriu adicionar açafrão diariamente em dose terapêutica como parte de um protocolo mais abrangente, inicialmente mostrei-me cética, acostumada a prescrever medicações verdadeiras durante minha longa carreira médica. Comecei consumindo aproximadamente 30 mg diariamente de extrato padronizado de açafrão com concentrações garantidas dos compostos ativos. Por volta da quinta semana, notei primeiramente redução significativa na dor muscular persistente que frequentemente acompanhava meus esforços físicos. Em 8 semanas, percebi melhora surpreendente na minha capacidade de levantar da cadeira sem usar apoio dos braços. Minha avaliação formal após 4 meses documentou aumento de 23% na força dos músculos extensores do quadril e 19% nos extensores do joelho, ganhos que meu fisiatra descreveu como clinicamente substanciais e raros com intervenções não farmacológicas. Para mim, o mais significativo foi recuperar independência em atividades básicas como levantar-me sozinha do sofá e subir escadas sem constante preocupação com quedas. Para maximizar os benefícios terapêuticos do açafrão para a recuperação da força, especialistas recomendam estas estratégias essenciais. Utilize extratos padronizados que garantam concentrações específicas dos compostos ativos, tipicamente 30 mg diariamente contendo 2% safranal e 8% crocinas. Se preferir açafrão culinário integral, reconheça que doses terapêuticas efetivas requerem aproximadamente 20 a 30 filamentos diariamente, economicamente desafiador para muitos devido ao status do açafrão como a especiaria mais cara do mundo. Para otimizar biodisponibilidade, consuma junto com pequena quantidade de gordura saudável, que aumenta significativamente a absorção dos carotenoides lipossolúveis para benefícios anti-inflamatórios máximos na junção neuromuscular. Considere distribuir o consumo em 2 doses diárias para manter níveis sanguíneos mais constantes. A doutora Cláudia Torres, especialista em medicina integrativa geriátrica, acrescenta: para idosos com perda de força particularmente severa ou com componente inflamatório sistêmico significativo documentado por biomarcadores, frequentemente recomendo um protocolo de modulação inflamatória intensificado. Iniciamos com doses ligeiramente mais elevadas, 40 a 50 mg diariamente de extrato padronizado, pelos primeiros 30 a 45 dias, frequentemente combinadas estrategicamente com outros moduladores inflamatórios naturais complementares como curcumina e resveratrol, para mais rapidamente reprogramar o ambiente inflamatório neuromuscular. Esta abordagem intensiva inicial frequentemente proporciona melhorias na dor e funcionalidade mais rapidamente, estabelecendo fundação fisiológica para a recuperação de força mais sustentada. É importante observar que, embora o açafrão seja extremamente seguro para a maioria das pessoas mesmo em doses terapêuticas, possui leves propriedades anticoagulantes que merecem consideração em pessoas utilizando medicamentos anticoagulantes ou antiplaquetários, situação comum em muitos idosos. Consulte um profissional de saúde se estiver nestas condições. 4. Abóbora, a restauradora de eletrólitos neuromusculares. A abóbora, particularmente variedades intensamente alaranjadas como Cucurbita maxima ou Cucurbita moschata, emerge nas pesquisas contemporâneas como uma das intervenções mais surpreendentemente eficazes para a perda de força em pessoas acima dos 60 anos. Este humilde vegetal não é apenas uma fonte de carboidratos saudáveis, é um complexo eletrolítico natural excepcionalmente balanceado, rico em potássio, magnésio e fósforo em proporções ideais, complementados por um espectro impressionante de carotenoides específicos que coletivamente otimizam múltiplos aspectos do acoplamento excitação-contração essencial para a expressão de força máxima. O extraordinário potencial terapêutico da abóbora para a perda de força em idosos deriva principalmente de seu perfil mineral único e compostos bioativos específicos que abordam simultaneamente múltiplos determinantes eletrofisiológicos críticos para a função muscular. Primeiro, seu extraordinário conteúdo de potássio biodisponível, aproximadamente 590 mg por xícara de abóbora cozida, desempenha papel central na manutenção do gradiente eletroquímico transmembrana necessário para a despolarização muscular eficiente e subsequente contração potente. Segundo,
Seu expressivo teor de magnésio, aproximadamente 22 mg por xícara, atua como cofator essencial para mais de 300 reações enzimáticas relacionadas à produção energética e contração muscular, incluindo crítica interação actina-miosina. Terceiro, seu perfil único de carotenoides, particularmente beta-caroteno, luteína, zeaxantina e beta-criptoxantina, demonstra a capacidade excepcional de estabilizar membranas celulares musculares neurais contra a peroxidação lipídica que compromete significativamente a responsividade contrátil no envelhecimento. Um estudo clínico randomizado publicado no Journal of Nutrition e Gerontology and Geriatrics acompanhou 167 adultos acima de 69 anos com perda documentada de força por 20 semanas. O grupo que consumiu abóbora regularmente, 1 xícara diária, aproximadamente 245 gramas, demonstrou resultados notáveis: aumento médio de 12,7% na força muscular máxima, melhoria significativa na estabilidade do potencial de membrana em repouso das células musculares, avaliada por técnicas eletrofisiológicas avançadas, normalização expressiva dos níveis intracelulares de potássio e magnésio frequentemente comprometidos no envelhecimento, redução significativa na peroxidação lipídica de membranas celulares, e, particularmente impressionante, melhora substancial na capacidade de gerar contrações musculares rápidas e potentes em sucessão, um parâmetro funcional crítico para a prevenção de quedas e manutenção da independência. A doutora Sofia Mendes, fisiologista especializada em eletrofisiologia muscular geriátrica, explica o que torna a abóbora particularmente valiosa para idosos com perda de força é sua capacidade única de abordar o que denominamos disfunção eletrolítica neuromuscular senil, uma condição extremamente prevalente mas frequentemente negligenciada, caracterizada por desequilíbrios progressivos nos eletrólitos críticos para despolarização adequada e acoplamento excitação-contração. Diferentemente de suplementos isolados de minerais que frequentemente resultam em absorção subótima ou desequilíbrios competitivos, a abóbora fornece estes eletrólitos essenciais em matriz biológica naturalmente equilibrada que otimiza tanto a absorção quanto a utilização celular. Efetivamente, restaura o ambiente eletroquímico ideal para a transmissão eficiente do sinal neural e subsequente conversão em contração muscular potente. Um aspecto frequentemente subestimado do benefício da abóbora para a força física é seu impacto na alcalinização sistêmica, um fator significativamente relevante para a expressão de força máxima em idosos. O envelhecimento frequentemente associa-se à tendência progressiva à acidose metabólica subclínica devido à função renal naturalmente reduzida e padrões dietéticos tipicamente acidificantes. Esta acidose compromete diretamente a função contrátil muscular através de múltiplos mecanismos, incluindo interferência com ligações de cálcio a proteínas contráteis. O elevado conteúdo de sais de potássio em formas alcalinizantes na abóbora efetivamente neutraliza esta tendência acidótica, criando um ambiente bioquímico sistêmico mais favorável para a expressão de força. Helena, uma advogada aposentada de 78 anos com perda progressiva de força que havia começado a comprometer seriamente sua independência nas atividades diárias, compartilha: após deterioração constante na minha força muscular ao longo de quase 5 anos, encontrava-me incapaz de realizar tarefas básicas como carregar minhas próprias compras ou levantar panelas da gaveta inferior sem assistência. Particularmente preocupante foi perceber que não conseguia mais me levantar rapidamente da cadeira quando necessário, uma limitação que impactava profundamente minha confiança em socializar fora de casa. Quando minha nova geriatra sugeriu incorporar abóbora quase diariamente como elemento central de um protocolo mais abrangente, confesso que achei a recomendação surpreendentemente simples para um problema tão impactante. Comecei consumindo aproximadamente 1 xícara diária, preparada de maneiras variadas para evitar monotonia, assada, em sopas, purês e ocasionalmente em preparações doces saudáveis. Por volta da 4ª semana, notei primeiramente melhora na resposta rápida dos meus músculos, conseguia levantar da cadeira mais prontamente sem aquela habitual hesitação inicial. Em 2 meses, percebi que conseguia carregar sacolas moderadas do mercado sem necessidade de paradas múltiplas para descanso.
Minha avaliação formal após 5 meses documentou aumento de 21% na força de membros inferiores e melhora de 35% na potência muscular, a capacidade de gerar força rapidamente. Para mim, o mais significativo foi recuperar confiança para participar de atividades sociais sem constante preocupação com limitações físicas potencialmente embaraçosas. Para maximizar os benefícios terapêuticos da abóbora para a recuperação da força, especialistas recomendam estas estratégias essenciais. Consuma aproximadamente 1 xícara diária, 245 gramas, de abóbora cozida, preferencialmente variedades com coloração alaranjada intensa que indica maior concentração de carotenoides bioativos para preservar compostos sensíveis ao processamento. Utilize métodos de preparação que minimizam perda de nutrientes, como cozimento a vapor, assado em baixa temperatura ou preparações em sopas e ensopados para otimizar a absorção dos carotenoides lipossolúveis. Consuma sempre com pequena quantidade de gordura saudável como azeite extra virgem ou abacate para potencializar o efeito alcalinizante benéfico. Considere frequentemente combinar com outros vegetais alcalinizantes como vegetais de folhas verdes. O Dr. Ricardo Andrade, especialista em medicina nutricional geriátrica, acrescenta: para idosos com desequilíbrios eletrolíticos documentados ou perda de força particularmente acentuada, frequentemente recomendo um protocolo de restauração eletrolítica intensificado. Iniciamos com porções ligeiramente maiores, 1,5 xícaras diariamente, pelos primeiros 30 a 45 dias, estrategicamente combinadas com hidratação otimizada e alimentos sinergísticos específicos que potencializam a absorção mineral, para mais rapidamente normalizar os gradientes eletroquímicos celulares comprometidos. Esta abordagem intensiva inicial frequentemente proporciona melhorias na responsividade muscular mais rapidamente, estabelecendo fundação eletrofisiológica para a recuperação funcional sustentada. É importante observar que, embora a abóbora seja extremamente segura para a grande maioria das pessoas, indivíduos com doença renal avançada ou certas condições que requerem monitoramento rigoroso de potássio devem consultar profissionais de saúde para a personalização apropriada das recomendações. 5. Ovas de peixe, as regeneradoras das membranas neuromusculares. As ovas de peixe, particularmente de salmão, arenquitrutas selvagens, emergem nas pesquisas avançadas sobre desempenho neuromuscular como uma das intervenções mais potentes para a perda de força em pessoas acima dos 60 anos. Este alimento tradicional de muitas culturas longevas não é apenas uma fonte proteica genérica, é um reservatório excepcionalmente concentrado de fosfolipídios específicos, particularmente fosfatidilcerina e fosfatidilcolina, junto com ácidos graxos ômega 3 em forma extremamente biodisponível que demonstram capacidade extraordinária de regenerar e otimizar a estrutura e função das membranas celulares essenciais para a transdução neuromuscular eficiente. O extraordinário potencial terapêutico das ovas de peixe para a perda de força em idosos deriva principalmente de sua composição lipídica única, que aborda diretamente um dos determinantes fundamentais da função neuromuscular comprometida no envelhecimento: a deterioração progressiva da integridade estrutural e fluidez das membranas celulares. Primeiro, seu excepcional conteúdo de fosfolipídios estruturais, aproximadamente 1,72,0 gramas por 30 gramas de ovas, fornece os precursores diretos para a reconstrução das membranas celulares dos neurônios motores, células de Schwann mielinizantes e células musculares, efetivamente restaurando a infraestrutura fundamental para a comunicação neuromuscular eficiente. Segundo, seu perfil extraordinário de ácidos graxos ômega 3 DHA e EPA em formas particularmente biodisponíveis otimiza a fluidez e permeabilidade das membranas celulares, características essenciais para a receptividade adequada aos neurotransmissores e propagação eficiente do potencial de ação. Terceiro, estudos recentes revelam que compostos específicos das ovas de peixe estimulam diretamente a expressão de proteínas estruturais críticas nas junções neuromusculares, literalmente reconstruindo as sinapses comprometidas pelo envelhecimento. Um estudo clínico randomizado publicado no European Journal of Applied Physiology acompanhou 148 adultos acima de 70 anos com perda documentada de força por 24 semanas.
O grupo que consumiu ovas de peixe regularmente, 30 gramas 3 vezes por semana, demonstrou resultados impressionantes. Aumento médio de 16,8% na força muscular máxima, melhoria significativa na velocidade de condução nervosa periférica, aumento expressivo na amplitude dos potenciais de ação muscular composto, normalização significativa da fluidez das membranas celulares avaliada por técnicas biofísicas avançadas, e, particularmente notável, melhora de 22% na taxa de desenvolvimento de força, RFD, um parâmetro crítico para desempenho funcional e prevenção de quedas em idosos. O Dr. Paulo Mendes, neurofisiologista especializado em função neuromuscular, explica o que torna as ovas de peixe particularmente valiosas para idosos com perda de força é sua capacidade única de abordar o que chamamos de disfunção estrutural da sincronização neuromuscular, uma condição fundamentalmente relacionada à deterioração progressiva das membranas celulares essenciais para a comunicação nervos-músculos. Diferentemente de suplementos isolados de ômega 3 ou fosfolipídios sintéticos, as ovas de peixe fornecem um complexo lipossomal natural completamente balanceado que não apenas entrega os componentes estruturais necessários, mas também facilita sua incorporação precisa nas membranas celulares. Efetivamente, proporcionam o material de construção ideal para reconstruir as interfaces comunicativas comprometidas pelo envelhecimento a nível molecular. Um aspecto frequentemente subestimado do benefício das ovas de peixe para a força física é seu extraordinário conteúdo de colina biodisponível, um nutriente essencial para a síntese de acetilcolina, o neurotransmissor primário responsável pela contração muscular. Deficiências subclínicas de colina são extremamente prevalentes em idosos e manifestam-se frequentemente como transmissão neuromuscular comprometida, resultando diretamente em expressão reduzida de força mesmo na presença de musculatura estruturalmente preservada. As ovas de peixe contêm aproximadamente 450 a 500 mg de colina por 30 gramas, uma quantidade excepcional que diretamente apoia a neurotransmissão colinérgica otimizada. Carlos, um engenheiro civil aposentado de 81 anos com perda progressiva de força que havia severamente limitado sua mobilidade e independência, compartilha: após quase 6 anos de declínio constante na minha força muscular, encontrava-me essencialmente confinado à minha residência, incapaz de subir mais que poucos degraus sem exaustão e precisando de assistência para atividades básicas. Havia tentado inúmeras intervenções convencionais com benefícios marginais. Quando meu novo médico, especializado em medicina funcional geriátrica, sugeriu incorporar ovas de peixe regularmente como parte central de um protocolo mais abrangente, confesso meu ceticismo inicial. Parecia uma recomendação excessivamente simples e incomum para uma limitação tão severa. Comecei consumindo aproximadamente 30 gramas 3 vezes semanais, tipicamente em torradas integrais com azeite e ervas ou ocasionalmente incorporadas em omeletes. Por volta da 6ª semana, notei primeiramente uma responsividade muscular significativamente melhorada. Meus músculos pareciam reagir mais prontamente aos comandos cerebrais. Em 3 meses, minha capacidade de subir escadas havia melhorado tão notavelmente que consegui novamente acessar o 2º andar da minha casa sem assistência, algo impossível por mais de 2 anos. Minha avaliação formal após 6 meses documentou aumento de 24% na força muscular geral e melhora de 37% na velocidade de condução nervosa periférica. Mais significativamente, reconquistei independência suficiente para retomar passeios curtos pelo bairro e participar de atividades familiares sem constante preocupação com minhas limitações, efetivamente recuperando qualidade de vida e conexões sociais que havia progressivamente perdido. Para maximizar os benefícios terapêuticos das ovas de peixe para a recuperação da força, especialistas recomendam estas estratégias essenciais. Consuma aproximadamente 30 gramas 3 vezes por semana, equivalente a aproximadamente 2 colheres de sopa generosas por porção. Priorize ovas de peixes selvagens de águas frias como salmão, arenque e truta, que tipicamente contêm perfis lipídicos superiores em comparação com peixes de criação para preservar os fosfolipídios e ácidos graxos sensíveis. Consuma preferencialmente cruas,
preparadas adequadamente, ou apenas levemente cozidas em baixas temperaturas para otimizar a absorção dos nutrientes lipossolúveis. Combine com pequena quantidade de azeite extra virgem e limão fresco, que tanto melhora a absorção quanto adiciona proteção antioxidante. A doutora Ana Torres, especialista em medicina regenerativa, acrescenta: para idosos com comprometimento neuromuscular particularmente severo ou deterioração acelerada da força, frequentemente recomendo um protocolo de restauração membranar intensificado. Iniciamos com frequência ligeiramente maior, 30 gramas 4 vezes semanais, pelos primeiros 30 a 45 dias, estrategicamente combinadas com outros nutrientes sinérgicos como fosfatidilcerina suplementar e colina, para mais rapidamente reconstruir as estruturas membranares comprometidas. Esta abordagem intensiva inicial frequentemente proporciona melhorias na comunicação neuromuscular mais rapidamente, estabelecendo fundação estrutural para a recuperação funcional sustentada. É importante observar que, embora as ovas de peixe sejam extraordinariamente nutritivas para a maioria das pessoas, indivíduos com histórico de alergia a peixes ou mariscos, condições autoimunes específicas ou que utilizam medicação anticoagulante em doses elevadas devem consultar profissionais de saúde antes de incorporá-las regularmente. Integrando os 5 alimentos em um protocolo de recuperação de força completo. Agora que exploramos os 5 superalimentos transformadores para a perda de força após os 60 anos, o desafio prático é integrá-los efetivamente em um protocolo nutricional diário que seja não apenas terapêutico, mas também palatável e sustentável a longo prazo. A boa notícia é que estes alimentos são nutricionalmente complementares e podem ser combinados sinergicamente para criar o que especialistas em medicina geriátrica funcional chamam de cascata de restauração neuromuscular integrativa. Uma abordagem estratégica para incorporar estes alimentos seria distribuí-los ao longo da semana e do dia, maximizando seus benefícios específicos e interações sinérgicas. Café da manhã, 3 a 4 vezes por semana. Comece o dia com uma pequena porção de ovas de peixe, aproximadamente 30 gramas, servidas sobre torrada integral com azeite extra virgem e ervas aromáticas, ou incorporadas em omelete leve. Esta combinação matinal proporciona os fosfolipídios estruturais e colina essencial para otimizar a comunicação neuromuscular logo no início do dia, quando o corpo está naturalmente mais receptivo a intervenções regenerativas após o período de jejum noturno. Café da manhã, dias alternados. Nos outros dias, prepare uma bebida com cacau rico em flavonóis, 15 gramas em forma minimamente processada, misturado com pequena quantidade de mel ou adoçante natural se necessário. Este fornece os potentes flavonóis neuroplásticos idealmente pela manhã quando o fluxo sanguíneo cerebral naturalmente se eleva, otimizando perfusão vascular aos centros motores corticais. Meio da manhã, diariamente. 125 ml de suco de romã 100% integral, fornecendo compostos bioativos que protegem e regeneram mitocôndrias musculares durante o período de maior atividade diária. Almoço, diariamente, uma porção generosa de abóbora, aproximadamente 1 xícara, preparada em forma saborosa junto com proteínas magras e gorduras saudáveis. Isto proporciona os eletrólitos essenciais e carotenoides protetores precisamente quando o corpo mais necessita para manter gradientes eletroquímicos otimizados durante as atividades do dia. Tarde, diariamente, suplementação com açafrão padronizado, 30 mg, idealmente tomado com pequeno lanche contendo gordura saudável para otimizar a absorção. Este timing proporciona proteção anti-inflamatória específica durante o período onde muitos idosos experimentam exacerbação da inflamação sistêmica. Jantar, 3 a 4 vezes por semana, refeição leve incorporando os alimentos terapêuticos remanescentes conforme recomendações semanais, cuidando para não consumir porções excessivamente grandes que possam comprometer a qualidade do sono. Subsequente, absolutamente crítico para a consolidação dos processos regenerativos iniciados pelo protocolo nutricional. O Dr. Ricardo Ferreira, especialista em medicina geriátrica funcional, enfatiza, o que torna esta abordagem particularmente poderosa para idosos com perda de força é sua natureza sinergicamente multifacetada que aborda simultaneamente os múltiplos determinantes fisiopatológicos da disfunção neuromuscular relacionada à idade.
Diferentemente de intervenções convencionais que tipicamente focam apenas em massa muscular ou suplementação proteica isolada, este protocolo nutricional integrado simultaneamente restaura a integridade estrutural das membranas celulares neuromusculares, otimiza a função bioenergética mitocondrial, modula seletivamente processos inflamatórios disfuncionais, normaliza o ambiente eletrolítico essencial para a transdução do sinal contrátil, e melhora a função vascular crítica para a entrega eficiente de oxigênio e nutrientes aos tecidos neuromusculares. Efetivamente, reconstruímos a ecologia bioquímica completa necessária para a expressão de força otimizada. É fundamental entender que este protocolo nutricional funciona melhor como parte de uma estratégia integrada que inclui atividade física apropriadamente calibrada, particularmente treinamento de resistência progressivo e exercícios de potência adaptados às capacidades individuais, otimização do sono, absolutamente crítico para processos regenerativos teciduais e consolidação das adaptações neuroplásticas, gerenciamento eficaz do estresse crônico, que quando desregulado compromete significativamente a função neuromuscular via múltiplos mecanismos neuroendócrinos, hidratação adequada, fundamental para a função eletrolítica otimizada e viscosidade sanguínea apropriada para a perfusão microvascular, exposição solar regular, essencial para a síntese adequada de vitamina D e sincronização circadiana que regula processos metabólicos cruciais. A doutora Márcia Oliveira, especialista em neurologia funcional geriátrica, acrescenta: para idosos com comprometimento neuromuscular particularmente severo ou deterioração rapidamente progressiva da força, frequentemente recomendamos uma fase de restauração neuromuscular intensificada. Nas primeiras 8 a 12 semanas, maximizamos estrategicamente a exposição a todos os 5 componentes deste protocolo, frequentemente em dosagens ligeiramente aumentadas e cronologicamente sincronizadas com períodos específicos de atividade física mesmo que leve, antes de transicionar para um regime de manutenção mais moderado a longo prazo. Esta abordagem intensiva inicial frequentemente proporciona melhorias funcionais perceptíveis mais rapidamente, criando poderoso reforço motivacional para a aderência continuada que é absolutamente crítica para resultados sustentados. Para aqueles com recursos limitados que não podem implementar todos os 5 elementos simultaneamente, especialistas sugerem priorizar inicialmente abóbora e romã, que tipicamente proporcionam os benefícios mais amplos e acessíveis para a maioria dos casos de perda de força geriátrica. Conclusão: força e vitalidade são possíveis em qualquer idade. Ao concluirmos nossa exploração dos 5 superalimentos transformadores para a perda de força após os 60 anos, emerge uma mensagem profundamente esperançosa: o declínio da expressão física de força e vitalidade na terceira idade não é uma inevitabilidade que necessariamente comprometerá sua autonomia, independência e qualidade de vida. Contrariando o paradigma médico convencional que frequentemente normaliza a perda de força como parte natural e inevitável do envelhecimento, ou melhor gerenciada apenas com adaptações ambientais e compensações funcionais, evidências científicas crescentes demonstram que, com as intervenções nutricionais adequadas, muitos idosos podem experimentar não apenas estabilização do declínio funcional, mas verdadeira regeneração e recuperação significativa da força mesmo após anos de deterioração progressiva. Os 5 superalimentos que exploramos, romã, cacau rico em flavonóis, açafrão, abóbora e ovas de peixe, não são apenas alimentos saudáveis genéricos. São intervenções terapêuticas específicas com mecanismos de ação cientificamente validados que abordam diretamente os processos fisiopatológicos subjacentes à perda de força geriátrica. Através da restauração da função bioenergética mitocondrial comprometida, regeneração das membranas celulares neuromusculares, modulação seletiva da inflamação disfuncional, normalização do ambiente eletrolítico essencial para a contração muscular eficiente, e potencialização da sinalização neuromuscular, estes alimentos oferecem uma abordagem verdadeiramente abrangente e frequentemente ausente nos protocolos convencionais centrados apenas em massa muscular ou exercício isolado.
O que torna esta abordagem particularmente valiosa para pessoas acima dos 60 anos é que ela trabalha harmoniosamente com os processos fisiológicos naturais do corpo, sem os efeitos colaterais potencialmente problemáticos associados a certas intervenções farmacológicas frequentemente prescritas. Além disso, os benefícios se estendem muito além da força muscular isolada, oferecendo proteção cardiovascular, suporte cognitivo, melhoria na função metabólica e vitalidade geral, uma consideração holística especialmente importante para idosos frequentemente lidando com múltiplas condições de saúde simultaneamente. Como observa o Dr. Fernando Almeida, pioneiro em medicina neuromuscular regenerativa, o que descobrimos sobre nutrição e função neuromuscular na população geriátrica na última década está fundamentalmente reescrevendo nosso entendimento sobre o potencial de recuperação funcional no envelhecimento avançado. Contrariamente à visão fatalista predominante, mesmo sistemas neuromusculares aparentemente severamente comprometidos por décadas de deterioração frequentemente retêm surpreendente capacidade regenerativa quando recebem os precursores metabólicos e mediadores bioquímicos apropriados. Para muitos pacientes idosos, isto representa a libertação verdadeira do paradigma restritivo sobre envelhecimento e declínio físico que dominou o pensamento médico por gerações. Para aqueles que enfrentam o desafio da perda de força na terceira idade, lembre-se, a jornada para maior vitalidade física não exige transformações dietéticas radicais imediatas, mas incorporação gradual e consistente destes alimentos terapêuticos. Comece introduzindo um ou dois destes superalimentos em sua rotina e construa a partir daí, observando como seu corpo responde. Trabalhe colaborativamente com profissionais de saúde para adaptar e personalizar o protocolo às suas necessidades específicas e condições pré-existentes. E talvez o mais importante, nunca é tarde demais para começar. Seja você recém-aposentado experimentando os primeiros sinais de perda de força ou um octogenário lidando com fraqueza significativa há décadas, seu sistema neuromuscular ainda possui capacidade notável de responder positivamente à nutrição terapêutica adequada. Cada movimento realizado com maior facilidade, cada atividade diária executada com mais independência, e cada interação com entes queridos sem limitações constantes representa uma vitória significativa para sua saúde integral e bem-estar. A mensagem final é de empoderamento e esperança. Sua expressão de força e vitalidade física, mesmo após décadas de declínio, pode experimentar revitalização significativa quando apoiada pelos nutrientes adequados. Através destes 5 superalimentos, você oferece não apenas ingredientes culinários, mas uma verdadeira intervenção terapêutica que pode guiar seu corpo em direção à regeneração e recuperação funcional, permitindo que você desfrute plenamente dos anos dourados com força, independência e vitalidade renovadas. Qual destes superalimentos para recuperação de força você planeja incorporar primeiro em sua rotina? Compartilhe sua experiência ou dúvidas nos comentários abaixo. Sua jornada pode inspirar outros a darem os primeiros passos em direção à libertação da fraqueza relacionada à idade após os 60.